a avançar e a nos posicionar segundo a palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, e ministra os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Sente-se, querido. Aleluia. Douglas, baixa um pouquinho o teclado no meu retorno. Está bem alto aqui para mim ainda. Abra as escrituras comigo em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quero falar sobre um personagem bem famoso das escrituras, que todos conhecem. E quando você lê esse texto, já lembra daquele hino, né? Lembra ou não lembra? É ler o texto, já vem aquela música como Zaqueu. Mas que nós sejamos não só uma canção, mas uma verdade como Zaqueu. Amém? Porque é lindo cantar o testemunho do outro, mas deixa eu dizer uma coisa para você, tá nos dias que nós temos que cantar o nosso testemunho. Amém? Porque o nosso testemunho, ele vai ser tão forte e fiel quanto o testemunho de Zaqueu, se nós tivermos a mesma intenção e posicionamento que ele teve no seu coração. Quando nós falamos de Zaqueu, nós não podemos deixar de falar de um homem que decidiu no seu coração conhecer e ser conhecido por Cristo. Nós temos que compreender que a ideia de Cristo para nós é se fazer conhecido para nós, mas em nós precisa existir a disposição de querer conhecê-lo. Jesus, ele se revela para aqueles que desejam conhecê-lo, não para aqueles que somente querem experimentá-lo, somente querem estar vendo o que está acontecendo. Nós vamos compreender que o Evangelho não é um espetáculo para o mundo, mas o Evangelho é uma verdade que liberta o mundo da mentira. Não tem a ver com um show sobre o que é Deus, mas tem a ver com expressar o testemunho de Cristo por meio da verdade que estamos vivendo. Porque o Evangelho que mudou o mundo, que mudou o calendário do mundo, não foi um show, mas foi um posicionamento de pessoas que decidiram viver uma vida diferente no Senhor. E olha que as circunstâncias deles eram muito mais adversas do que favoráveis. Nós vivemos dias, e que eu creio que em nome de Jesus estão por acabar, em que o Evangelho ele está muito condicionado às situações favoráveis e não às situações desfavoráveis. O Evangelho está muito ligado àquilo que nós queremos e não àquilo que nós devemos nos tornar. Mas quando nós olhamos para a essência do Evangelho, nós vamos entender que sempre no Evangelho, em Cristo Jesus, nós somos provocados a entregar algo para o Senhor. Nesse dia, esse homem chamado Zaqueu estava sabendo, ele era sabido que na cidade da qual ele era um administrador da cidade, como se fosse um prefeito da cidade, o Cristo que estava tumultuando toda a região estaria lá. E ele, por conhecer a lei, ter vivido e ser ensinado, ter sido educado debaixo da lei e dos profetas, ele desejou no seu coração conhecer a Jesus. Eu sempre digo uma coisa, irmãos, isso não muda. Deus, ele só vem, ele só se revela aonde ele é desejado. A pior coisa que existe na vida de um cristão é ele se acostumar com a presença de Deus. Porque quando nós nos acostumamos com a presença de Deus, nós não conseguimos mais entender o ambiente. Nós não lemos mais o ambiente. Nós não percebemos Jesus no ambiente, fica tudo automático. Hoje o que é? Mais um culto, nós vamos cantar, vai ter oferta, depois as crianças vão orar, depois o pastor vai pregar, ele faz a oração final, nós vamos para casa e aleluia, cumprimos o nosso ritual religioso da semana. Só que o Evangelho não é isso, o Evangelho é vida na vida. O Senhor, quando Ele está nesse ambiente que nós estamos aqui, por Ele e por meio dEle, Ele procura nos nossos corações a mesma coisa que Ele encontrou no coração de Noé. Ele procura encontrar graça em nós. Porque onde Ele encontra homens e mulheres que têm graça, que têm alegria e desejo de viver uma vida que glorifique ao Senhor, o Senhor vai encontrar um bom lugar para que a partir daquele lugar Ele possa manifestar a glória dEle nos lugares que essas pessoas estão inseridas. Entenda que o Senhor, Ele olha indivíduos que tornam um coletivo chamado corpo de Cristo. Mas o Senhor faz primeiro no indivíduo para depois fazer no coletivo. E a nossa forma de ver muitas vezes igreja, nós esperamos que algo aconteça no coletivo, mas nós não nos dispomos para que o Senhor faça primeiro no indivíduo.
coletivo ele só alcança uma revelação, ele só alcança uma movimentação plena de Deus quando o indivíduo se dispõe a entrar nesse lugar. Quando o Senhor encontrar desejo pelo sobrenatural no nosso coração, o sobrenatural vai acontecer no coletivo. Mas o Senhor precisa encontrar em nós o desejo de viver isso, a vontade de viver isso. E o problema desses dias é que muitos estão como caçadores de vento, procurando lugares que estão acontecendo movimentações, em vez de transformar os lugares que eles estão, nos lugares que eles desejam que aquilo se torne. E sempre eles estão caçando vento, porque eles vão em um lugar, de um lugar eles vão para o outro, de outro lugar eles vão para o outro, e sempre estão procurando alguma coisa para saciar a sua momentaneidade da alma, e não para submeter a sua alma àquilo que Deus está fazendo. Nós vamos entender que Deus é um Deus de estações, de processos, de propósitos. Ele trabalha de tempo em tempo, Ele está desenvolvendo algo na nossa vida. Ele precisa encontrar em nós a disposição de querer conhecer. Essa palavra de Lucas 19 vai falar sobre uma verdadeira conversão, de alguém que decidiu no seu coração ter uma atitude de mudança. A palavra conversão, a partir desse texto, ela vai me apontar para 3 pontos. Ela vai me apontar para o ponto que vai ter que haver uma transformação e uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. E a minha visão precisa ser afetada para uma transformação, para aquilo que Deus vai fazer a partir do agora e da decisão que foi tomada. Quando Zaqueu ele sobe na árvore, ele já sobe com o seu coração decidido a se encontrar com Jesus. Ele não sobe para ver o que vai dar, ele sobe porque no seu coração ele já tinha uma decisão. Aquilo que ele faz quando ele está perante o Senhor, ele não decidiu ali, já havia essa decisão no seu coração. E quando Deus olha, quando Cristo olha para pessoas que já decidiram no seu coração entrar em um lugar em Deus, ele já sabe como comunicar. Porque Deus não está preocupado com as aparências em torno, e muito menos preocupado com o que as pessoas pensam ao meu respeito e ao teu respeito. Porque quando o Zaqueu se apresenta e quando o Senhor diz que vai estar à casa de Zaqueu e vai dormir na casa de Zaqueu, vai sentar à mesa com ele, a multidão de crentes que estavam em torno de Jesus, de conhecedores da Torá, a primeira coisa que eles fazem, você vai dormir na casa desse homem, um miserável cobrador de imposto que rouba todo mundo, que logra as pessoas, que engana as pessoas. Só que Jesus, ele sempre vai olhar você por dentro, não por fora. Jesus acredita em mim e em você. Você acredita que o teu comportamento hoje é mas no momento que você decidir olhar para Ele, o teu comportamento pode mudar. Porque Jesus ele vai olhar a partir da palavra que Ele liberou na tua vida e não do que você está vivendo agora. Só que as pessoas vão olhar para o que você viveu até agora. Elas vão te julgar pelo que você viveu e pelo que você está vivendo. Só que é lindo o Evangelho, porque o Evangelho não olha para a minha vivência de hoje. O Evangelho olha para a história que Cristo escreveu, de quem eu serei nele desde antes da fundação do mundo. E quando Cristo me encontra no caminho, a primeira coisa que Cristo vai fazer é começar a desenvolver em mim uma visão daquilo que Ele vê que eu sou e não daquilo que as pessoas veem em mim, daquilo que eu me vejo. Então a transformação ela não começa por meio da aprovação das pessoas que estão próximas de você, mas a transformação começa por uma decisão interna. Por algo que você decidiu dentro, eu vou me expor. A decisão de conhecer a Deus e alcançar a profundidade do coração de Deus, ela vai passar por um lugar de exposição, você vai precisar se expor. Imaginem vocês, muitos dizem Zaqueu subiu na árvore porque ele era pequenininho. Zaqueu subiu na árvore porque eu não sei o quê. Zaqueu subiu na árvore porque ele queria se expor. Ele queria dizer para aquela cidade, eu roubei vocês por muitos anos, mas hoje eu tomei uma decisão. Eu vou andar conforme aquilo que as Escrituras dizem. Eu estou constrangido pelo Evangelho que este homem trouxe para essa cidade. Então Deus sempre vai procurar algo no nosso coração. Deus não precisa de ouvintes, Ele precisa de pessoas que pratiquem o que ouvem. Deus não precisa de likes, de seguidores. Hoje se mede muito o sucesso de alguém por quantos likes ele teve na postagem ou por quantos seguidores que ele tem no Instagram. Irmão, isso é tudo virtual. Essa onda vai passar, vai chegar um momento que vai passar essa onda e vai vir outra. O mundo vive de ondas. O Evangelho não é medido por isso. O Evangelho ele tem uma medida e tem uma forma de ser visto. A medida do Evangelho, a forma com que ele é revelado,
é a partir do testemunho pessoal de cada homem e mulher que decide subir num lugar alto e olhar para Jesus e falar: Jesus, hoje eu me disponho a me expor para que o Senhor faça na minha vida o que precisa ser feito, e aquilo que eu preciso trabalhar e restaurar e restituir, eu estou disposto também a fazer. A verdadeira conversão, ela vai passar por um lugar de arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. Não existe conversão sem confissão. Não existe confissão sem uma autoanálise dentro do nosso coração. A conversão, embora seja gerada pela graça, mas é uma disposição no meu coração. A salvação é gerada por meio da graça. Cristo nos salvou, ponto final. Ele morreu na cruz por amor a mim e a você, independente de você ama ou não ama Deus. O amor de Deus não está condicionado ao teu arrependimento. Porque mesmo que você não se arrependa, Deus vai continuar te amando. Mas quando eu e você nos arrependemos, nós vamos acessar um lugar de profundidade, nós vamos conhecer em essência o amor de Deus. O nosso arrependimento nos leva para um lugar de conhecer a essência do amor de Deus, porque Deus nos ama. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor de todo aquele que crer no seu Filho. No meio dos nossos pecados, delitos, iniquidades, erros, falhas, o Senhor nos amou. E ponto final. Agora, quando nós decidimos nos arrepender, entrar num lugar de construção, de viver a vida de Cristo, de transformação de comportamento, de postura e de visão, automaticamente nós não vamos só saber que Cristo nos ama, mas nós vamos começar a experimentar porções do amor de Jesus. Nós vamos começar a experimentar um amor que nós não experimentamos ainda. Só que tem que haver na nossa disposição, no nosso coração, de subir em cima de uma árvore. Diz para o teu irmão: se quer conhecer o amor de Jesus, fala para ele. Fala para ele, irmão, se quer conhecer o amor de Jesus. Diz assim para ele: então se exponha. Para eu conhecer o amor de Jesus, eu preciso me expor. E nessa noite o Senhor prepare uma boa árvore para nós subirmos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor prepare uma boa árvore para nós poder nos expor para Ele. Não ligue com o que os outros estão pensando, se preocupe com o que Cristo está vendo dentro de você. Nós vivemos dias de muita preocupação com o que os outros pensam. Tanto é que nas redes sociais a gente só posta o sucesso, ninguém posta as derrotas. Porque derrota não dá like, irmão. Aí você posta um monte de sucesso, que na verdade não é sucesso, é uma mentira disfarçada de sucesso. Muitos postam a foto da família da propaganda da margarina, da Doriana, mas a família já não é mais aquilo faz muito tempo. Para que haja cura, para que haja restauração, Deus espera de nós uma postura de disposição. Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer mudar a história da tua vida, mas Ele está esperando que você suba na árvore. Ele está esperando que você acesse um lugar, Ele está esperando que você diga assim: não, eu vou me expor, porque na minha exposição eu sei que Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. O que Deus espera de nós é um posicionamento. Abra Lucas 19, versículo 1. E por favor, me dê tua atenção. Não se distraia, irmão. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O testemunho de Zaqueu, ele precisa ser algo muito vivo nas nossas vidas.
ele não lhe foi cobrado ou pedido para que ele fizesse o que fez, mas foi impelido pelo Espírito de Deus. Nós vamos compreender que existem coisas na nossa vida que nós não teremos decisão de fazer, irmãos. Ninguém pede perdão para alguém porque decidiu pedir perdão. Ninguém restaura alguém que foi defraudado porque decidiu reconhecer que errou e foi lá e restituiu o que roubou. Porque sempre a razão do ter feito vai falar mais alto do que o arrependimento da restituição. E esse lugar é alcançado pela obra do Espírito. O arrependimento só pode ser gerado pelo Espírito Santo, ele não é gerado de forma alguma por uma decisão da minha alma. Eu não desejo me arrepender. A minha carne não ama o arrependimento. A minha carne, ela remoe as coisas erradas que eu faço, mas ela não me leva a um lugar de perdão, de pedir perdão e de restituir aquele a quem eu, de alguma forma, defraudei. E quando Zaqueu tem essa decisão de restituir aqueles que ele defraudou, ele diz: Senhor, eu usei da minha autoridade para roubar muitos. Porque eu tinha autoridade para cobrar o imposto deles de 5% a 7%, mas eu roubava deles o dobro, porque senão eu ia colocar eles encarcerados em cadeias, em prisões. Eu usei da autoridade que eu tenho para auto-benefício, para enriquecimento ilícito, e eu preciso restaurar esse lugar. Todo arrependimento ele vai vir sim tomado de uma consciência de restituição, de restauração, de corrigir o dano. Um arrependimento que não vem seguido disso não é arrependimento, é remorso. E todo homem que é afetado pelo Evangelho, ele vai entrar em um caminho de arrependimento. Ele vai entrar em um processo de querer ser e viver o testemunho de Cristo. Ele vai querer viver a verdade do Evangelho e não somente ouvir acerca do Evangelho. Nós vamos perceber que quando o Evangelho é pregado em Atos, a primeira vez que o Evangelho é pregado a uma multidão, após a ascensão do nosso Senhor Jesus, esses homens, eles ouvem o apóstolo Pedro pregando a palavra, e durante a palavra, em todo o tempo, Pedro deixa claro para eles que a porta de entrada para esse plano de salvação era o arrependimento e o desejo de viver essa nova vida, não baseada em rituais que eles estavam acostumados, mas baseado em alguém que estava disposto a mudar o seu comportamento, a mudar a sua visão, a mudar a sua postura interior para viver o novo de Deus. A gente quer viver o novo de Deus, mas não quer mudar por dentro, irmãos. A gente quer alcançar um lugar em Deus, mas a gente não quer se expor. Nós vamos muitas vezes para o Senhor fazendo aquelas orações bonitas e eloquentes. Deus não quer nem saber da minha oração bonita e eloquente, Ele quer saber da verdade do meu coração. Tem dias que você está arrebentado, você está revoltado com o céu e com a terra. Aí você veste a roupa de crente, aquela cara de fariseu e vai para o teu quarto. Aí você começa a orar bonito para Deus, fala: Senhor, como eu te amo. Ah, Jesus olha para você: você nem ama nada, rapaz, você está revoltado comigo. Você já pensou em chutar o balde 3 vezes só hoje? Você vem com essa conversa. Mas nosso orgulho religioso nos ensina a dar desculpas para um Deus que conhece tudo. Eu fico imaginando Deus, Paulo, olhando para nós nessas orações. Fala: cara, eu sei o que você fez no verão passado, irmão. Eu conheço você desde a fundação do mundo. Não vem com essa conversa. Vomita logo. Mas a religião nos ensinou que não, a gente tem que chegar lá, fazer uma oração bonita, porque Deus vai se ofender. Irmãos, Deus não se ofende com você. O que ofende Deus é mentira. O que ofende Deus é falsidade. O que ofende o coração de Deus é nós não sermos verdadeiros. Davi é tido como homem segundo o coração de Deus porque ele sempre foi verdadeiro. Ele nunca escondeu, ele sempre deixou claro. Quando ele sai do reino, debaixo de pedra e de tantas coisas que aconteceu, as pessoas falam: quer que eu parta a espada esse homem que tacou a pedra em você? Ele falou: não, assim como eu estou saindo hoje, se aprouver o Senhor eu retornar, eu retornarei, porque o que estou vivendo hoje é consequência do que eu decidi fazer ontem. Quem conhece a Deus e quem tem um coração arrependido não gera culpa no outro, assume a responsabilidade. Zaqueu, ele assume uma responsabilidade que ele fala: eu lesei muitas pessoas. A riqueza que eu tenho empobreceu a muitos. Então, nesse dia, Senhor, eu faço um voto contigo. Eu vou pegar metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres, porque eu sou culpado da pobreza deles. Não é porque ele resolveu fazer uma boa ação, começou o Instituto Zaqueu. Não, irmão. É
porque ele sabia que o que ele construiu era proveniente de roubo. De pessoas que ele roubou, ele precisava restituí-las. A decisão de Zaqueu não passa somente por um momento de remorso, mas passa por um caminho de arrependimento, onde já havia a obra de Deus sendo construída no coração dele, porque, entenda uma coisa, aquilo que Cristo estava fazendo nas regiões vizinhas, aquilo que estava fazendo nas cidades vizinhas, já estava refletindo naquela região, e quando Cristo vem, ele vem, e eu arrisco a dizer, que Cristo foi para a cidade de Zaqueu, por Zaqueu. Embora a multidão estivesse toda reunida em torno dele, embora milagres acontecessem, mas Cristo tinha um propósito naquele dia, encontrar um homem que subiu sobre uma árvore e ir para a casa dele, para gerar nele um verdadeiro e genuíno arrependimento. Se você decidir subir na árvore, Jesus pode ir para casa com você. Jesus pode estar lá e dizer, cara, eu estou com você. Senhor, eu vou fazer isso. Aleluia. Senhor, eu decidi hoje colocar em ordem essa área da minha vida. Uau! Hoje houve salvação na tua casa. É interessante que Jesus fala bem aqui está um filho de Abraão. Porque esses homens que murmuravam de Jesus estar indo para a casa de Zaqueu, eles eram religiosos que batiam no peito e diziam, não, eu sou filho de Abraão, como assim? Como eu sou um... Não! Só que o que demonstrava a filiação de Abraão é quando por meio da fé você se movia em arrependimento e se submetia à lei do Senhor, e foi isso que Zaqueu fez. Um verdadeiro filho de Abraão não é aquele que cumpre os rituais, mas é aquele que vive a verdade. Não pelo ritual, mas porque entendeu em Deus que aquela verdade é maior do que o ritual. Nós temos que entender que em Cristo, na graça que nos foi alcançada, foi derramada sobre nós. O ritual é uma mera coisa, mas o que realmente importa é o que fazemos com a essência do nosso coração. Com a verdade interna, com o evangelho que nos afetou de alguma forma lá dentro de nós. Nós precisamos compreender que existe uma grande diferença entre um arrependimento genuíno que é gerado pelo Espírito e o remorso que é gerado pela alma. Muitos são tomados muitas vezes por remorso e não por arrependimento. Porque arrependimento não tem a ver com uma decisão minha, porque eu não me arrependo. Você já viu um criminoso confessar o crime? Por que existe advogado de defesa? Porque se o criminoso tivesse dentro de si o desejo de confessar o crime que cometeu, não precisaria de advogado de defesa, porque a própria lei beneficia a confissão verdadeira. Mas o criminoso, ele desenvolve toda uma cena, ele constrói todo o ambiente do porquê que ele foi levado a fazer aquilo. Ele tenta a defesa, mas ele não confessa. E por que ele não confessa? Porque ele não quer receber a sentença pela prática daquilo que ele fez. E o arrependimento é totalmente ao contrário. O arrependimento vai passar pela confissão. Só que nessa confissão entra um verdadeiro advogado, que é Jesus. E nessa confissão, Jesus fala bem assim, confessa a verdade, porque na verdade que você liberar, eu vou trabalhar para que você seja alcançado, seja livre, seja liberado, seja justificado, e o preço seja pago por você. Entende isso? A questão é que muitos de nós confundimos muito o significado de arrependimento e de remorso. Então muitas vezes passamos por vários remorsos internos e que vão gerar em nós feridas e vão gerar em nós lembranças amargas, mas não vão gerar em nós uma lembrança de lugares que nós vencemos. O arrependimento sempre vai apontar por lugares que nós passamos, mas não estamos mais ali. O arrependimento vai apontar para um lugar que você, em um tempo, foi vencido por ele, mas você venceu aquele lugar e você passou aquele lugar, e você agora olha para aquele lugar como uma lembrança de algo que em Cristo você já foi justificado e que você já venceu. Arrependimento, ele vem de uma palavra que se chama aratá. Aratá implica em um sentimento de culpa pelo passado e uma intenção de comportar-se de maneira completamente nova no futuro. A pessoa decide tornar-se um novo homem. Porém, techuvá significa retornar ao antigo, à natureza original. Qual que é a nossa natureza, igreja? Qual que é a nossa natureza? Qual que é a nossa natureza? Onde nós nascemos? Como nós somos gerados? O homem nasceu a partir do sopro de vida que saiu da boca de Deus. A natureza do homem não é pecaminosa, é santa. O homem no seu estado original, restaurado pelo Senhor, ele é um homem e uma mulher santo.
Ele foi gerado santo para cultivar e guardar o plano poderoso de Deus. Essa é a nossa origem. E quando nós entramos nesse lugar de arrependimento, nós somos levados a um lugar de retorno. Qual retorno? Voltar à origem de quem somos. Começar de novo, fazer as coisas da maneira com que eu não estava fazendo. Arrependimento fala desse lugar, implica um sentimento. Eu tenho uma culpa e eu preciso encontrar alguém que me justifique. O que me faz ir para Jesus? Arrependimento. Eu me arrependo do quê se eu não sinto culpa de nada? Eu preciso olhar para mim e encontrar culpa. Quando Pedro prega, as pessoas começam a clamar e perguntar: Pedro, o que nós fazemos para ser alcançado por essa palavra? Ele fala para eles: arrependei-vos. Ele está falando: vocês precisam encontrar a culpa em vocês, declarar isso para que haja cura em vocês, vocês sejam recebidos e justificados pelo Senhor. Arrependimento encontra em nós um lugar de culpa, em que nós sabemos que em Cristo nós vamos encontrar o depósito do perdão. Não é uma mochila de culpa que nós carregamos nas costas, William, mas é uma mochila que nós tiramos das costas e confessamos ao Senhor: Senhor, a minha culpa está aqui, mas eu quero nessa noite restaurar o meu coração em Ti. Eu preciso que o Senhor me ensine como fazer isso. Eu preciso voltar ao estado original. Eu preciso voltar à minha natureza original, que foi sendo gerado em Cristo Jesus. É isso que o Senhor aguarda dos homens e mulheres que decidem subir na árvore, que decidem olhar para Cristo, que decidem convidar o Senhor para administrar as suas vidas. Arrependimento vai falar de uma mudança de opinião, de uma mudança de atitude, que realmente vai produzir uma mudança e uma direção de pensamento. Como que eu sei que o meu pensamento e a minha cultura foi afetada? É quando a minha linguagem e o meu comportamento mudam. Se a minha linguagem e o meu comportamento continuam os mesmos, não houve arrependimento, houve somente um remorso momentâneo. Mas quando há uma transição de pensamento, de mente, quando eu começo a olhar para Cristo e ver em Cristo a resposta e o perdão que eu preciso, eu vou começar a encontrar em Cristo também o caminho e a nova estrada que eu defino, que eu vou decidir caminhar a partir de Cristo Jesus. Romanos 2,4. Abre aí. Você está aqui, irmão? Romanos 2,4 vai dizer assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Esse texto vai deixar claro para nós que arrependimento não é gerado na nossa força. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu e você não sabemos nos arrepender. Já viu uma criança pequena? Quantos pais temos aqui? Pais e mães, levanta a mão. Quando a criança pequena, ainda pequena, 1 ano, 2 anos, começou a aprender a falar alguma coisa, ela vai lá e fere outra criança, o que você faz? O natural a ser feito, né? Vai lá e fere outra criança também? Não. Você vai lá e fala bem assim: pede desculpa. Devolve o brinquedo. E qual que é a atitude da criança? Ela olha para você e sorri e fala: pois não, desculpa, está aqui o teu brinquedo. É isso que ela faz, sim ou não? O que ela faz? Aí você faz o quê? Ameaça ela. Se você não devolver o brinquedo, e se você não pedir desculpa, tá bom, tá aqui o brinquedo. Você percebe que a nossa natureza, desde a nossa infância, ela não se submete a pedir perdão? Ela não se submete a reconhecer o erro? Então, na nossa natureza, desde a nossa tenra idade, nós somos envolvidos na carne, nessa carne mortal, pecaminosa, a não reconhecer a nossa culpa, a não entrar em um lugar de arrependimento. É por isso que nós não temos a capacidade de gerar isso. É por isso que somente por meio da bondade e tolerância e longanimidade de Deus isso acontece. É aquilo que você desenvolve com teu filho. Quando você fala para ele devolver, ele não devolve, você vai ter longanimidade com ele. Você vai tolerar a cara feia dele. E você vai ensiná-lo a entregar o brinquedo que ele pegou e pedir desculpa. E
corrigi-lo, porque ele fez da forma errada. Dessa forma é conosco, nós não temos, a nossa carne, ela não aceita o arrependimento. Ela não aceita assumir a culpa. Sempre existe um culpado. Não, eu fiz isso por causa... Quando que começou isso? Onde que começou? Por que você pegou o fruto? Foi a serpente, miserável. E por que você deixou? Ah, foi a mulher que tu me deste. Saiu, eu estava aqui vendo o jogo do Corinthians. Quando eu vi, ela já estava com a maçã na mão, com o figo, com o abacate, sei lá que fruta que era. E deu isso aí. Se não tivesse essa mulher aqui, não tinha problema. Não. Porque quando o homem se encontra com o pecado, porque quando eles tomam essa atitude é porque o pecado já habitava o coração deles. Antes eram santos, mas quando tomam a atitude de desobedecer a Deus, o pecado já entra no coração e a primeira coisa que eles fazem é não buscar um caminho de arrependimento, mas é buscar um caminho de justificar-se a si próprio, condenando o outro pelo delito. E a nossa prática diária, alguém tem uma culpa. Eu até posso assumir que eu tenho uma culpinha, mas deve ser metade de 1%. Porque os outros 99,9% foi de fulano. Então assim, eu até peço perdão, mas ele primeiro tem que pedir. Eu até vou reconhecer, mas se ele não reconhecer primeiro, não vem me encher o saco. Porque a nossa carne, ela é miserável, irmão. A nossa carne é terrível. Ela não se sujeita ao arrependimento. Ela sempre vai ter uma boa desculpa para o pecado. Ela sempre vai ter uma boa desculpa para aquilo que eu quero fazer. Ela sempre vai ter uma boa desculpa para que eu encontre alguém mais culpado do que eu. Só que a palavra fala que a partir do novo nascimento, nós precisamos desenvolver um novo coração, uma nova forma de ver. E se precisar carregar a carga do outro, eu carrego, até que ele encontre um lugar de sabedoria, discernimento e maturidade para que ele possa carregar a carga também. É isso que o Evangelho nos fala. Em 2 Coríntios 7,9 vai dizer bem assim: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Sabe que as Escrituras estão dizendo aqui em 2 Coríntios 7,9, ele fala: eu não estou alegre porque você está triste, aborrecido, porque ninguém se arrepende alegre, irmão. Você viu alguém se arrepender alegre, Adriano? Não, me arrependi. Não, cara. Você se arrepende assim: vou ter que queimar a cara de novo. Vou ter que subir na árvore e me expor, todo mundo vai me ver. Não tem alegria. Mas o que o apóstolo vai falar aqui: eu me alegro porque vocês estão sendo contristados. Por quê? Para que vocês não sofram mais danos. Então o arrependimento vai gerar um desconforto em mim, mas ele vai me livrar dos danos que a falta do arrependimento pode gerar na minha vida e na vida daqueles que estão comigo. É por isso que o arrependimento é parte e é o princípio da minha caminhada com Deus. É por isso que todo dia eu preciso entender e andar nesse lugar de arrependimento. Todo dia eu preciso olhar para mim, irmãos. Você quer ser curado da comparação? Pare de olhar para fora, comece a olhar para dentro. Você quer ser curado de comparar a tua forma de vida com a do outro? Pare de olhar para o outro, olha para você. Você quer parar de se preocupar com o que o outro alcançou? Se preocupa com o que você está alcançando no Senhor. Deus não nos fez para estarmos nos comparando uns com os outros. Deus nos fez para sermos excelentes na essência que Ele derramou em nós. As pessoas às vezes gastam mais tempo se comparando, tentando ser o que o outro é, e perde tempo de construir em si aquilo que ele deve ser. Vai para dentro de você, irmão. O que Deus quer fazer em você está escondido em você, não está no outro. Procure em você o que Deus já colocou em você. O maior tesouro está aí dentro, não está lá fora. Então, quando nós comparamos, sempre nós vamos querer alcançar um lugar que o outro alcançou. Deus tem uma medida para cada um, ande na tua. E na tua seja excelente. Porque é assim que nós somos feitos pelo Senhor, para andar cada um na medida que foi chamado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque isso guarda o nosso coração.
Ah, porque o William agora correu 21 quilômetros há 2 semanas atrás. Eu vou correr também. Não vou ficar por baixo. Foi 21, né? Chegou morto, mas correu, né? Na parte do morto a gente ainda bem tinha ambulância lá, tô brincando, não foi tanto assim. Só que se você não tem a medida para 21 quilômetros, continua correndo os teus 5 e seja excelente nos teus 5. Seja feliz com os 5. Não fique comparando. Olhe para dentro e diz, Senhor, qual que é a minha porção? Então eu quero ser efetivo nela. Zaqueu, ele não justifica. Ele olha para dentro e ele fala, cara, eu fiz isso. Eu preciso corrigir o curso das coisas. E ele não faz, quando ele divide as suas riquezas e dá metade aos pobres, não sai, ó, pobreada. Seguinte, ó, vocês estão melhor de vida porque eu decidi pegar da minha riqueza, Léo, e dar um pouquinho para você. Senão você tava na moita. Não. Ele simplesmente cumpre um mandamento e pega parte da sua riqueza, metade, e dá aos pobres. Ele não vai perguntar, ele não vai fazer um seminário para o pobre de como ele vai administrar o dinheiro que ele está dando, ele simplesmente entrega. Aqui eu aprendo mais um princípio, irmãos. Quando você entregar algo para alguém, não seja dono do que você entregou. Quando você entregou, não é mais teu. Deixa aquele alguém que recebeu administrar. Não te pertence mais. Porque você deu. Ah, mas e se ele jogar fora? É dele. E se ele dá para alguém? Também é dele. E se ele não fizer bom proveito? É problema dele. Porque eu tenho que entender que aquilo que eu entreguei, eu preciso confiar que o Senhor vai ensinar ele como sendo um sábio administrador daquilo que ele recebeu. É por isso que eu preciso ensinar antes e não depois que eu entrego. Porque aquele que ensina antes não precisa ensinar depois. Quando ele entrega porque já sabe o que vai fazer. Um pai que dá herança para o filho, ele não fica ensinando o filho quando o filho recebe a herança. Ele já ensinou o filho a lidar com a herança que recebeu. Então quando ele entrega a herança para o filho sabe o que fazer com a herança. Ele vai continuar administrando os negócios do seu pai. E aquilo vai prosperar e multiplicar, porque ele já aprendeu. Então quando Zaqueu entrega, ele entrega e pronto, ele cumpriu aquilo qual ele tinha disposto o seu coração. Nós vamos compreender essas coisas. Todo o verdadeiro arrependimento, ele vai nos levar a um lugar de restituir o dano que causamos a alguém, se for possível. Às vezes não é possível. Às vezes o dano é tão irreparável fisicamente que somente o Senhor pode sanar o dano. O exemplo, alguém que assassinou alguém, ele se encontra com Jesus, ele é um assassino, ele matou, tirou a vida de um filho de alguém. Como que ele vai restituir a vida dessa pessoa? Nesse momento é Cristo que justifica ele. É Cristo que vai fazer essa restituição, é Cristo que vai desenvolver esse novo caminho. Mas se você tiver como restituir aquilo que você lesou a alguém, isso faz parte do processo do arrependimento. A restituição passa pelo processo do arrependimento. Porque está dizendo para mim, eu preciso me humilhar para que eu não cometa aquele delito de novo. Entenda uma coisa, queridos, humilhação e confissão faz parte do processo de Deus na minha e na tua vida. Exposição faz parte do propósito de Deus na minha e na tua vida. Deus não tem um quarto de bagunça. Na casa dele ele não esconde as coisas. Na casa do meu Senhor há uma luz que brilha e ilumina todos os cantos. Não tem canto escuro. É justamente isso que ele procura na nossa vida. Todo verdadeiro arrependimento ele vai nos levar a esse lugar. Porque precisa ser gerado em mim um arrependimento genuíno. Quem não sente culpa não se arrepende. As pessoas que são boas em justificar-se, elas não entram em um lugar de arrependimento. Todo mundo que se justifica de tudo não se arrepende de nada. Sempre tem uma boa justificativa. Você nem termina de falar a palavra, ele já está justificando. Mas ela usa o texto que os fariseus usavam. É Deus que me justifica. Então por que tu está se justificando? Se é Deus que te justifica, então te arrependa. Nós vamos ver em Mateus 3, 8 ao 9. A palavra vai dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo para eles aqui? Ei, não fiquem se auto-justificando. A partir de não, porque eu sou
Deus me justifica, Deus me justificou. Não, vocês não precisam disso. Vocês precisam apresentar os frutos do vosso arrependimento. Não, porque eu me arrependi, ok. Deus se justificou, ok. Mas cadê os frutos do meu arrependimento? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que enganava, não engane mais. Frutos do arrependimento. Me arrependi do roubo. Frutos, restituição. Me arrependi da traição. Frutos, não traio mais. Me arrependi da mentira. Frutos, não minto mais. Me arrependi da traição. Frutos, não traio mais. Os frutos justificam de quem somos filhos. Os frutos vão dizer quem somos. E esses homens diziam, não, nós somos por pai Abraão. O Senhor falou, cara, eu levanto essas pedras aqui, um monte de filho para Abraão agora, se eu quiser. Porque não tem a ver com ter por pai Abraão, tem a ver com o arrependimento genuíno. Porque a justificação de Cristo em nós, ela só vem para um propósito, gerar no meio do teu coração um verdadeiro arrependimento. O problema é que muitas vezes nós entramos em um lugar de remorso e não de arrependimento. E remorso significa tornar a morder-se. Já se mordeu para sentir a dor? Remorso é como alguém que torna-se todo dia a morder a si próprio. Ele está se mordendo porque ele fica correndo por dentro. É uma palavra ligada a dilacerar, a atacar, a satirizar, a ferir, a torturar e a atormentar. Alguém que não entrou em um lugar de arrependimento e vive de remorso é aquele que pede perdão, mas lembra a todo momento. É aquele que diz que restituiu, mas vai cobrar uma postura de quem ele restituiu, segundo o que ele espera que aquele outro faça. Não te perdoei, mas assim, ó. Michel, te perdoei, mas estou de olho em você, hein? Primeira deslizada que você está, sabia? Eu não sei por que eu perdoei. Não, tu não perdoou, cara. Você está se remoendo por dentro, esperando que ele titubie, que ele deslize para você de novo, falar, eu tinha razão. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas aqui dentro desse auditório ninguém faz isso. Isso aqui só acontece lá na China. Aqui não acontece. Eu vou perdoar, mas eu sei que lá na frente vai dar ruim. Ele vai vir pedir arrego. Isso não é perdão, irmão. Isso é alguém que anda por remorso. Ele vive se corroendo por dentro. Ele vive se destruindo por dentro porque ele não consegue se alegrar com a alegria daquele que foi perdoado. Quem vive de remorso é alguém que não consegue ver alguém que foi perdoado, restaurado, justificado e está mudando de vida. Ele quer que aquela pessoa continue pagando um preço. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quem determina o tempo da colheita é o Senhor do plantio e não nós. Porque se fosse nós, tinha gente colhendo coisa ruim até hoje só para a gente se alegrar. Tem muita gente que se alegra que a colheita é ruim do outro. Aquilo traz alegria para o seu coração. É por isso que é o Senhor quem determina o tempo do plantio e da colheita. Então, às vezes a pessoa plantou algo ruim, mas ela se arrependeu. Ela foi restaurada e restituída pelo Senhor. Mas vem alguém cheio de remorso. Olha para aquela pessoa e diz bem assim, poxa, não acredito que essa pessoa roubou um monte de gente, essa pessoa deu cano em um monte de gente, isso aí não vale nada. Disse que se arrependeu, disse que mudou de vida, mas não vale nada. Daqui a um tempo está aprontando de novo. Pare de cuidar do plantio do outro, irmão. Cuida da tua vinha. Cuida do teu plantio. Regue a tua terra. Não ande preocupado com o que Deus está fazendo com o outro. Se preocupe com a restauração que Deus está fazendo em você. Porque senão você vai viver angustiado. Sempre você vai viver com vergonha. Com uma consciência atormentada. Perturbada. Por quê? Porque você não gerou um verdadeiro arrependimento. Você está andando debaixo de remorso. O arrependimento ele vai gerar cura dentro do teu coração. Ele vai gerar uma restituição dentro de você e também daquele que foi lesado por você. O perdão é cura para ambos. Quando eu decido entrar nesse lugar de arrependimento, eu sou alcançado por Jesus. Tem a ver com uma decisão minha e não com a resposta negativa ou positiva daquele do qual eu restituí. Entenda isso. Abra 2 Coríntios, capítulo 7.
versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus vai contristar o nosso coração para produzir em nós arrependimento. Ninguém se arrepende alegre. A gente chora para se arrepender. Existem ambientes que Deus gera de arrependimento que você escuta mais choro, mais pranto do que riso. Porque Deus está gerando aqui um ambiente de salvação. Um ambiente onde Ele vai trazer as pessoas de novo para um lugar onde elas vão continuar a caminhada no Senhor. O remorso, o pesar, só vai trazer peso de morte. Ele vai nos matar, são aquelas mochilas que carregamos. Sempre nós temos um culpado das nossas derrotas. Sempre alguém foi culpado, sempre alguém fez algo para mim. Quando Zaqueu ele se depara com o ensino de Jesus e com o testemunho de Jesus, ele decide dentro dele ter uma mudança radical. O que é uma mudança radical? É quando eu decido não viver mais a vida que eu vivi até esse exato momento. E a partir desse momento eu decido viver uma vida nova que eu não sei o que me espera lá, mas eu sei que é melhor do que eu estava vivendo até agora. Porque entenda uma coisa, igreja. O Evangelho vai propor um caminho para você, vai propor uma estrada para você, mas ele vai esperar de mim e de você uma decisão de obediência. O Evangelho não é a venda de um produto que você consome, que chega e fala para você, ó, se você comprar esse produto. Quem é vendedor aqui? Quem já foi vendedor aqui? Levanta a mão aí. Eu fui vendedor pelo menos 25 anos da minha vida. Você não fala mal do teu produto. Você apresenta o teu produto e fala tudo que é bom. Você não vai chegar, não, porque se você fizer isso, se você comprar esse shampoo, rapaz, acabou, os cabelos da tua cabeça vão crescer enquanto você está dormindo. Tem uma estatística de uma pesquisa que, assim, esse aqui foi feito para os carecas. Os carecas vão ficar tudo cabeludos. Fala, meu Deus, é o que eu estava pedindo para Jesus. Mas a estatística dos que ficam cabeludos é 0,5%. Aleluia, né? Vai que você está na estatística do 0,5%. E a gente acha que o Evangelho é a venda de um produto. Não, porque se você vir para Jesus agora vai acontecer isso. Sabe, aquele pessoal que está te perseguindo não vai mais te perseguir. Aquela casa que você desejava lá no Alphaville vai ser tua. Eu vou matar aquele cara que mora lá e vou dar para você, porque você é meu filho. Fala, aleluia, esse é o Evangelho. Esse Evangelho foi pregado por Satanás no cume do templo. Quando ele falou para Jesus se de joelho e me adorar, tudo que você está vendo eu te dou. Esse é o Evangelho segundo Satanás, irmãos. Porque o Evangelho segundo Cristo vai falar sobre arrependimento. Sobre chegar aos pés de Jesus e se prostrar em obediência para viver e caminhar no vivo caminho que Ele está propondo para nós. Esse é o Evangelho. Você vai chegar e falar, Jesus, mas como é que vai ser isso? Querido, entra no novo e vivo caminho. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Entra no novo e vivo caminho. Mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai perder muita coisa. Porque eu só posso dar para você o que eu tenho quando você perder o que você tem. O Evangelho vai propor para nós percas aparentemente difíceis, Siana. Mas na verdade, quando nós descobrimos a realidade de Deus, não são percas, são ganhos. Cada coisa que você decide entregar no caminho é a herança de Cristo que você recebe para viver o propósito de Deus. Porque esse é o Evangelho. Quando Zaqueu decide subir na árvore, ele estava disposto a entregar tudo, não somente a metade. Mas entenda uma coisa, o nosso Senhor é justo. Diz para o teu irmão, o meu Senhor e o teu Senhor, Ele entende tudo. Fala, Ele entende tudo do que é justiça. Ele é justo, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. Então, quando nós somos contristados pelo Espírito Santo de Deus para o arrependimento, Ele vai estar nos levando a um novo e vivo caminho. Não é a proposta de um produto que você vai comprar e agora os seus problemas acabaram. Não, irmão. Esse era o Tabajara lá da escolinha que tinha
É. Como é que era o nome daquele programa? Era escolhendo... Mas não era. Como é que era? Cacete e Planeta. Quando tinha humor que prestava na TV. Chegava organizações Tabajara a apresentar os produtos e falava, seus problemas acabaram. Não, irmão, o evangelho não é das organizações Tabajara. O evangelho é morte para gerar a vida de Deus. O evangelho é nos levar à origem de que fomos criados. E a gente é tão ignorante que a gente acha que em Cristo nós vamos perder. Ah, porque agora eu projetei essa vida para mim. Cara, você não tem noção do projeto que Deus tem para a tua vida. É por isso que fica brigando com aquilo que você quer. Entrega na mão de Deus. E vai que o que você quer, o que Deus quer para você também. Ah, eu não conheço o propósito de Deus para a minha vida, então vou fazer do meu jeito. Você vai sofrer pra caramba. Entrega, irmão. Solta o cabo da nau. Essa é velha. Deixa Deus conduzir o barco. Deixa Deus fazer, é Ele quem precisa fazer, porque é o processo que você decidiu entrar no Senhor. Zaqueu, ele leva um nível aqui. Ele não paga somente o que a lei da restituição manda ele pagar, mas ele vai além, porque a lei da restituição diz dentro da lei que você precisava restituir 2 vezes mais a quem você lesou. Ele falou, Senhor, eu vou pagar 4 vezes mais. Ele disse, a lei é menor que a graça, então vou subjugar a lei por meio da graça, eu vou entregar 4 vezes. Aquele que eu lesei e roubei, eu vou agir de graça, porque Abraão conheceu a graça antes da lei existir. E se eu sou filho de Abraão, eu vivo pela graça, da fé que me foi concedida em conhecer Cristo Jesus, não pela lei que normatiza como eu devo viver. Aquele faz jus a um verdadeiro filho de Abraão, ele alcançou por meio da graça a lucidez do que ele deveria fazer e a decisão que ele tinha que tomar. Ele leva o nível da restituição. Ele leva o nível da decisão e aquele passo, aquela decisão gera nele uma nova vida e um novo testemunho. Ah, irmãos, ia continuar existindo os crentes da igreja que se reuniam na sinagoga e quando Zaqueu chegava falando, lá vem o ladrão. Mas ele restituiu 4 vezes mais. Não, mas é ladrão ainda. Ele deu metade dos bens aos pobres, mas é ladrão, ele está roubando de outro jeito, porque eu conheço. Zaqueuzinho, aquele bicho é pequenininho, mas é bravo, aquele lá é terrível. Que a nossa carnalidade não aceita o arrependimento do outro. A nossa carnalidade quer o perdão para si, mas não quer o perdão para o outro. A nossa carnalidade quer que Deus tenha misericórdia de nós, mas que Deus fulmine o outro. Senhor, poupa eu, mas mata tudo o resto, porque o resto não presta, eu presto. É porque nós precisamos subir na árvore, irmãos. Não importa se tem 2 metros de altura, se você tem 1,50, se você tem 1,69, não importa. Você precisa subir num lugar alto para ver Jesus, para entender o que Jesus está fazendo, para compreender como o Senhor está construindo as coisas. Deus não depende do meu arrependimento, do teu arrependimento para ser quem Ele é, mas nós dependemos do arrependimento para conhecer quem Cristo é. Nós dependemos de um arrependimento genuíno para ter esse encontro com Jesus. Nós dependemos disso. E a única coisa que Deus espera de nós, os seus filhos, é que haja em nós um genuíno e verdadeiro arrependimento. Que passa pelo processo da restituição, que passa pelo processo do reconhecimento. Não, eu errei, eu preciso corrigir esse curso, mas não por meio da minha força, por meio da força de Cristo. Entenda uma coisa, nós não temos força para se arrepender sozinho. A gente é ruim pra caramba. A gente tem justificativa para tudo. Deixa Deus pegar você essa noite. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus pegar você e talvez chegue em casa e tenha que chamar a tua esposa, ou tenha que chamar o teu esposo e falar, preciso pedir perdão para você porque eu não estava com a razão naquele dia. Talvez tenha que chamar os teus filhos e pedir perdão para eles porque você foi rude com eles quando você não precisava ser. Sabe o que isso vai gerar em você? Um genuíno caminho. Você vai ter a revelação do Cristo verdadeiro. Por quê? Porque o teu orgulho está sendo quebrado. Sabe onde Deus age? É onde há ausência de orgulho. Deus ama um coração contrito e quebrantado. E um coração contrito e quebrantado é um coração que não tem lugar para o orgulho. Mas ele decidiu entrar em arrependimento. É
É um coração que se diz, ok, eu errei nesse lugar. Eu não vou me justificar, mas já me justificando, não, irmão. A confissão, ela confessa, ela não justifica. Por quê? Porque se você tem alguém que justifica você, você não precisa que isso aconteça. A pergunta de Deus para nós essa noite é: quantos de nós estamos dispostos a ter um coração como o Zaqueu teve? Não, mas eu já aceitei Jesus, eu já conheço o Evangelho, glória a Deus por isso. Você tem andado nesse caminho? Você tem vivido essa novidade de vida? Você tem construído esse lugar de arrependimento, de reconhecer no teu coração que você precisa quebrar as cadeias de orgulho do teu coração? Porque para aqueles que decidem se expor e subir na árvore, Deus diz: eu estarei contigo hoje, nós vamos estar à mesa juntos, porque a partir desse dia a tua vida vai ser diferente, vai mudar. Essa é a proposta do Evangelho, mudança de vida, transformação de vida. Esta é a proposta do Evangelho. O Evangelho que não traz mudança, o Evangelho que não muda o comportamento, o Evangelho que não muda a visão, não é Evangelho. Se o Evangelho não afetar a minha visão, se o Evangelho não afetar o meu comportamento, se o Evangelho não mudar a minha postura, eu não conheci o Evangelho e não fui afetado pelo Evangelho. Eu só sou um frequentador de algum tipo de igreja. Seja ela evangélica, católica, qual segmento for, eu não tive encontro com Jesus. Se coloque de pé. Deus está procurando no nosso meio pessoas que têm um coração contrito e quebrantado. Porque é esse tipo de gente que vai fazer a diferença nesses dias. Pessoas que não justificam, mas restituem. Pessoas que não justificam, mas pedem perdão. Pessoas que decidem caminhar mais um pouco. Pessoas que decidem acreditar. Talvez você deixou de acreditar em muitas coisas, em muitas pessoas. Mas hoje é uma noite de restituição, irmãos. Hoje é uma noite que Deus quer restaurar a fé no teu coração para você voltar a crer. Que não tem a ver com o que ela vai entregar para você, mas tem a ver com o que você decidiu entregar. Feche os teus olhos. Se tiver alguém aqui nessa noite que entenda no seu coração que precisa vir à frente aqui e refazer o seu voto com Jesus, de uma caminhada, eu acho que hoje é uma boa noite para isso. Senhor, eu quero ir na frente, eu quero me expor, assim como o Zaqueu, eu preciso refazer algumas coisas na minha vida. Eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida, irmãos, porque aqui é um bando de pecador reunido nessa noite. Desde a minha vida até a tua, eu não preciso vir na frente porque eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Nessa noite existe uma graça de Deus neste lugar, de cura, de restauração. Existe um pai que quer abraçar filhos essa noite. Mas lembre que o filho pródigo decidiu voltar, o pai não foi até ele. Senhor, eu preciso entrar nesse lugar, eu quero entrar nesse lugar. Talvez você está aqui nessa noite e tenha ouvido o Evangelho muitas vezes, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Hoje é uma boa noite para isso. Para você vir à frente e confessar Cristo como seu Senhor, se expor, entregar sua vida para Jesus. Você está na igreja, mas está desviado dos caminhos do Senhor, mesmo estando frequentando uma igreja todo domingo. Porque se permitiu entrar em um lugar de murmuração, em um lugar de sempre ter uma boa desculpa para as coisas, mas não está mais vendo e vivendo a vida de Deus. Hoje é uma boa noite para isso. Por isso que eu peço para todos fecharem os olhos, porque se alguém vir à frente, não é para que você veja, é para que o seu coração se mova a se expor. Porque na exposição à cura, eu quero convidar você a vir à frente nessa noite. Se exponha para que Deus faça em você e através de você. Se exponha para que Deus corrija lugares que precisam ser corrigidos. Decida entrar em um caminho novo nessa noite.
Decida entregar a tua vida para Jesus, a confessá-lo publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é de homens e mulheres que decidem se arrepender. O Evangelho não é feito de pessoas que aparentam um sucesso, de supermans e mulheres maravilhas. O Evangelho é feito de homens fracos que são fortalecidos na força do Senhor. De mulheres fracas que são fortalecidas na força do Senhor. De famílias que são fortalecidas em Cristo, não porque são fortes, mas porque Cristo os restaura. Mas nós te louvamos essa noite por essa palavra. Nós pedimos que o Senhor trabalhe o nosso coração. Nós queremos nos expor. Nós queremos subir em uma árvore, Senhor, e dizer: Senhor, nós estamos nos expondo para que aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida seja feito. Nós estamos nos colocando nesse lugar de exposição para que o Senhor ministre os nossos corações. Nós estamos em um ambiente, vivendo num ambiente de igreja, mas estamos distantes de Ti. E nessa noite nós decidimos nos expor e gerar em nós a decisão do filho pródigo que voltou para a casa do Pai e decidiu se encontrar de novo com Cristo. Decidiu se expor para que na casa do Pai ele fosse restaurado e cuidado. Senhor, nós expomos ao Senhor nessa noite as nossas mazelas. Nós oramos para que todo o orgulho seja quebrado, para que todo altar de orgulho que afasta, Senhor, as pessoas do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro encontro com o Senhor, que nessa noite caia por terra todo o altar de orgulho. Senhor, que o Senhor nos leve a um lugar de arrependimento, a um lugar, Senhor, de retorno, de caminho, Senhor, que precisam, Senhor, voltarem a ser verdade na nossa vida. Assim como o Zaqueu tomou uma decisão, nós tomamos uma decisão nessa noite. Nós nos prostramos perante o Senhor, nós nos arrependemos, não justificamos as nossas falhas, mas dizemos: Senhor, nos corrige, alinha o nosso coração, alinha a nossa vida para esse tempo, para esse momento, para que vivamos uma vida que te glorifique. Nós jogamos ao chão as nossas coroas, nós jogamos ao chão os nossos títulos, jogamos ao chão aquilo que vão pensar de nós. Não, isso não importa. Importa estarmos com o Senhor. Importa estarmos, Pai, vivendo a verdade do Senhor em nossas vidas. Assim como o Zaqueu, Senhor, nessa noite nós decidimos nos expor, dizer: Senhor, estamos nos expondo porque queremos ser trabalhados, contristados pelo Teu Espírito para esse lugar de vida e de arrependimento, Senhor. Contrista-nos, Senhor. Leva-nos a um lugar de uma tristeza, para que essa tristeza, por meio do Teu Espírito, gere em nós arrependimento verdadeiro, arrependimento que somente é gerado por meio do Senhor, não é por meio de homens, não é uma decisão carnal, porque eu não quero me arrepender. Mas eu oro para que o Teu Espírito nos ensine, nos leve a esse lugar de arrependimento, nos leve a esse lugar de restauração, nos leve a esse lugar de restituição, nos leve a esse lugar de novos, Senhor, decisões, novos caminhos. Nós voltamos para Ti, Senhor, voltamos para Ti, Senhor, voltamos para Ti, Senhor, para que o Teu caminho, Senhor, seja apresentado a nós. Sim, Senhor, restitui, restaura, muda, Senhor, o coração, a mente, Senhor, restaura a mente, o coração, Senhor, restaura, tira do lugar, Pai, de aborrecimento e tristezas e leva para um lugar que somente o Senhor é capaz de nos levar. Cura, sara, restaura, ministra. Sim, Senhor, faz tudo novo de novo. Começa de novo, Senhor, a boa obra. Tu não paraste, Senhor. A Tua boa obra não acabou. Ela está em continuidade nas nossas vidas. Sim, Senhor. Restaura, Senhor, restaura. Restaura, Pai. Restaura, Senhor, restaura o coração. Restaura o amor, Pai, por Ti. Restaura o desejo por Te conhecer. Restaura o desejo por Te ver, por Te sentir. Sinais, Pai. Sentimentos, Senhor, que precisam voltar. Senhor, eu oro por isso, Pai, no nome de Jesus. Que haja restauração, reconciliação, restituição. O verdadeiro arrependimento que nos leva a este lugar. Nós subimos essa noite, Senhor, em uma árvore de exposição, para que haja a cura e arrependimento de nós.
quero orar por você. Deus da cura pode curar você hoje. Quando Jesus passava por lugares, os enfermos corriam para Ele para serem curados. Irmãos, a exposição, ela nos cura. Nós expomos as nossas mazelas para o Senhor nos cura. Existe uma graça de Deus essa noite para cura. Existe uma graça de Deus para restauração. Existe uma graça de Deus para quem decidiu se arrepender e entrar em um novo e vivo caminho. Deus quer fazer isso hoje no nosso meio. Vem aqui pertinho, eu quero orar por você, eu quero pôr a mão em você. Pai, nós oramos, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Nós declaramos sobre a vida dele cura plena, completa. Cura-o de toda enfermidade, toda doença. O Senhor é o Deus que cura. Nós não curamos, é o Senhor quem cura. E a tua palavra diz: impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pai, pela tua palavra, nós declaramos a vida deste homem curada de toda e qualquer enfermidade, para a glória do teu nome e para testemunho do nome de Jesus, que o Senhor continua curando nos nossos dias. Nós declaramos sobre a vida deste homem cura plena, completa de toda a enfermidade no corpo, seja em qual área, em qual região, órgãos, células, ossos, seja onde estiver agora a enfermidade. Nós estamos dando uma ordem pelo nome de Jesus: se retire desse corpo agora, seja curado em nome de Jesus. Vértebras, nervos, sejam curados em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a vida deste homem cura. Cura, Senhor, nos órgãos, cura, Senhor, na carne, cura, Senhor, nos nervos, nos ossos, aonde estiver essa enfermidade. Eu dou uma ordem a você agora: se retire desse corpo. Nós declaramos esse corpo plenamente curado, plenamente restaurado de toda a enfermidade. Eu dou uma ordem a você, enfermidade, se retire desse corpo agora. Eu declaro sobre esse corpo, sobre essa vida, a cura que vem do Senhor, plena, completa. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, do teu filho. Declaro que a tua cura alcance a casa dele agora, alcance a Fábio, alcance a sua mãe, Iracema, que a tua cura plena e completa os alcance. Ele entra nesse lugar como intercessor pela sua casa. Nós oramos, Senhor, da cura. Visita aquela casa agora, cura-os de toda a enfermidade, para a glória do teu nome, Senhor. Que toda a enfermidade física agora seja curada, sarada, sanada pela glória do teu nome. Nós oramos e ordenamos, damos uma ordem, Senhor, aos nervos, aos ossos, às cartilagens agora, em nome de Jesus, sejam plenamente curadas e restauradas. Toda a enfermidade, Senhor, nos ossos, toda a enfermidade, Senhor, na carne, cartilagens, Senhor, nervos, músculos agora, sejam restaurados pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, todo órgão afetado por enfermidades agora, células, sejam restauradas pelo nome de Jesus. Declaramos esse corpo curado, sarado, plenamente restaurado, revigorado pelo poder do teu Espírito. Não serão os medicamentos, mas será o teu Espírito, Senhor. Nós liberamos uma palavra de cura, Senhor, sobre o corpo desse homem. Cura-o pleno e completamente. Que ele sinta os sinais da cura, que ele sinta os sinais visíveis da cura do Senhor sobre os órgãos, sobre os nervos, sobre os ossos. Em nome de Jesus. Eu oro por isso, Senhor. Declaro sobre a vida dessa mulher cura completa. Senhor, qual seja a ordem da enfermidade no corpo dela agora, eu declaro você plenamente curada em nome de Jesus. Órgãos sejam tocados agora pelo poder do nome de Jesus. Sejam tocados agora para cura, não para melhora, mas para cura plena e completa. Cura, Senhor, cada órgão, Senhor. Cada órgão que está, Senhor, enfermo agora, eu oro. Traz cura, Senhor. Traz cura sobre o útero. Traz cura, Senhor, sobre a bexiga. Traz cura, Senhor, sobre os rins. Traz cura sobre o estômago. Traz cura, Senhor, sobre os músculos, Senhor. Eu declaro essa vida curada, curada e plenamente restaurada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, todos aqui, Senhor, curados, restaurados, plenamente curados e restaurados, Senhor, com sinais visíveis, Pai. Sinais visíveis, Pai. Sinais visíveis, palpáveis e tocáveis, Pai, de cura, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Levante as suas mãos para cima. Vai debaixo da graça, do favor, da bênção do Senhor. Que a tua semana seja poderosa em Deus. Que o Senhor te use para curar e para tocar muitas pessoas. Que o Senhor esteja com você, te dando direção e discernimento em tudo e em todas as coisas. E que em tudo a boa mão do Senhor te direcione. E o Espírito Santo te dê lucidez e clareza para as decisões a serem tomadas. Vai debaixo da graça, do favor e da bênção de Deus. E tenha uma semana poderosa, plenamente vitoriosa em Cristo Jesus. No nome de Jesus, vai em paz. Dá paz para o teu irmão, abraça um irmão, dois irmãos. Abraça alguém antes de ir. Vai debaixo da graça, do favor do Senhor.